O Evangelho segundo São João nos diz no capítulo 14, versículo 6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós paramos diante do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ali ele está consolando, trazendo uma palavra de consolo aos discípulos, tendo em vista daquilo pelo qual ele já estava por passar, tendo em vista já o se aproximar a crucificação, a prisão, o Gólgota. E Jesus traz para os discípulos ali um chamado para que neste momento, trazendo paz ao coração, sabendo que eles não ficariam sós, que eles não seriam abandonados. E o Evangelho ele começa no capítulo 14, dizendo assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. E diante disso, Jesus ele começa a explanar acerca daquilo que tem preparado, acerca daquilo que ele tem reservado, das moradas celestiais. Ele faz uma analogia, uma comparação com o próprio templo, o templo construído naquela época, que ele tinha muitas salas, muitos compartimentos. E Jesus ele faz uma analogia disso com o céu, de um local de muitas moradas, muitas salas, muitos compartimentos, trazendo paz ao coração. E ele fala do conhecer a Deus, daquele que conhece a Deus, daquele que caminha com ele, que conhece a Deus. Mas Tomé, em meio à sua incredulidade, ele novamente ele entra num pormenor. E Jesus no capítulo 14, versículo 6, ele fala que eu sou o caminho. E é interessante falar sobre caminho. Quando nós falamos que Jesus é o caminho, nós estamos dizendo que Jesus ele é a via de acesso. Jesus é a única forma de se chegar ao Pai. Hoje, há muitas pessoas pegando o atalho no meio do Evangelho. Há muitas pessoas buscando formas, maneiras, táticas, estratégias que nem são de Deus, que não são e não vão levá-lo ao caminho. São atalhos. Lembro-me de uma história de um jovem que, em meio a um tempo, quando ele ficou isolado numa fazenda durante um longo período, e ele tinha deixado família, tinha deixado esposa para trás, até que chega o momento que ele tem de voltar. E quando ele tem de voltar, ele tinha um dinheiro para receber, e o fazendeiro fala com ele: você troca o dinheiro que você tem por 3 conselhos? E ele fala assim, pensou bem, confiando naquele homem, sabendo o homem com quem ele estava lidando, ele falou assim: eu troco. E o homem falou com ele o seguinte: olha, eu quero te dar 3 conselhos, e quando você chegar lá na casa que você tem de estar, você vai chegar lá e você vai compartilhar com a sua família este pão que eu estou te dando. E aquele homem foi embora, munido do pão, do pouco que ele tinha de roupa e dos 3 conselhos. Quando ele vai numa caminhada, em meio à sua caminhada, um homem caminhando junto com ele fala assim: você está indo para onde? E ele foi e falou a cidade que ele está indo. E o homem fala por ele assim: olha, eu conheço um atalho, eu conheço um caminho que pode te levar mais rápido a essa cidade. Aí ele parou, pensou, analisou aquele caminho, aquele atalho, doido para chegar em casa, com vontade de encontrar a família. Mas quando ele para diante daquilo, ele logo fala assim: mas o que eu vou fazer? Aí ele lembrou do conselho. E um dos conselhos que o homem deu para ele falou assim: olha, nunca pegue atalhos. E ele foi embora, resolveu seguir o caminho mais longo. E esse caminho mais longo levou ele até uma pousada. E chegando lá, o homem perguntou para ele: olha, como você chegou bem? Você não entrou na história daqueles homens que mandam você pegar um atalho? Ele: não, eu vim direto. Porque aqueles que pegam atalho ali, eles assaltam e levam até a morte. E ele logo pensou: graças a Deus, eu ouvi e atendi o conselho. Querido, eu quero te dizer que você tem que atender o conselho. Não pegue atalho no meio do Evangelho. Não há caminhos
ou formas há o caminho, e o caminho é Jesus. E Jesus ele fala assim: olha, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim. Então você tem que percorrer um caminho e entrar pela porta. Jesus, além de ser o caminho, ele é a porta que dá acesso a Deus. E é nesse dar a porta, é essa porta que dá acesso, é esse caminho, é nesse caminho que está a verdade. Porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade está nele. A verdade está no caminho da porta que você atravessa. E quando você atravessa a porta, atravessa o caminho, você encontra a salvação. E voltando à nossa história, diz que lá e depois ele chega, dorme, e quando chega a noite, e no meio da noite ele ouve alguns gritos, alguns berros, mas ele não desperta, ele continua na condição que ele está. Ele não despertou em meio aos berros que ele ouviu. E quando isso aconteceu, chegando pela manhã, o rapaz perguntou para ele: você ouviu alguns gritos à noite? Ele: ouvi. Você não teve a curiosidade de sair? Não, eu não tive a curiosidade. Porque eu ouvi um conselho, que eu não posso ser levado pela curiosidade. Eu não posso me desviar daquilo. E a palavra que o homem disse para mim foi o seguinte: não tenha curiosidade para as coisas do mal. E por não ter curiosidade para as coisas do mal, o homem falou para mim: olha, graças a Deus você não saiu. É um maluco que grita, e aqueles que são curiosos acabam morrendo. E chegando em meio a tudo isso, aquele homem caminha, vai embora, e em meio à sua caminhada para chegar em casa, e ao chegar já de tardezinha, quase noite, ele vê a senhora amada, a querida dele, com um jovem deitado ao colo, e ela acariciando os seus cabelos, e aquele homem teve uma crise de fúria. Falou assim: agora eu vou matar ela, vou matar ele, tantos anos afastado, agora eu estou voltando e ela está me traindo. Mas ele lembrou do terceiro conselho, dormiu no meio do mato, e ali estava dormindo, descansando, relaxando, quando ele desperta, levanta e falou assim: agora eu preciso conversar com ela. E quando ele chegou para conversar com ela, chegando ali, e ele fala com ela: você me traiu tantos anos trabalhando para o bem-estar da nossa família, mas eu só não fiz algo ruim porque eu tinha um terceiro conselho. E ela pergunta: qual era esse conselho? Nunca tome decisão de cabeça quente. Nunca tome decisão de cabeça quente. Isso é uma verdade na nossa vida. Isso é uma verdade para mim, isso é uma verdade para você, isso é uma verdade para a igreja de Jesus Cristo. Essa é uma verdade para aquele que segue o caminho que é Jesus. Então nós não podemos tomar decisões de cabeça quente, porque as decisões de cabeça quente vão nos levar a caminhos de morte. E Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, não há vida em outro lugar a não ser em Jesus. E diz que naquela tarde, aquela mulher fala para ele: não, ele não era meu amante, ele era o teu filho. Quando você saiu eu estava grávida. E ele se alegrou, pegou o pão para partir. E quando ele partia o pão, ele descobriu que todo o dinheiro que ele tinha estava ali dentro. Quando nós escolhemos o caminho certo, a bênção do Senhor nos acompanha. A bênção do Senhor se faz presente em nossas vidas. E nesta manhã, querido, eu quero te conclamar a agradecer a Deus pelas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas nunca esqueça que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser com Ele. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.